resplandece em nós. Podemos ver o teu poder. Pedimos e tu nos responde. Responde agora nosso amor. Te adoramos, ó Espírito de Deus. Espírito Santo, que o teu tabernáculo seja aqui em nosso meio. Te adoramos, ó Espírito de Deus. Espírito Santo, que o teu tabernáculo seja aqui em nosso meio, em nosso meio, em nosso meio, em nosso meio. Senhor Deus e Pai, nós estamos felizes, Senhor Deus, na Tua presença. Obrigado pelo Teu amor, Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua grandeza, Tua soberania, Teu amor, Tua misericórdia, Tua compaixão sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Teu Espírito Santo nos traz até aqui essa noite, Senhor Deus, para aprender mais de Ti, Pai. Que nessa noite o Teu Espírito Santo venha sobre a Tua igreja, Pai. Abra os corações, abra os olhos, os ouvidos, abra a mente, Senhor Deus, para que nós possamos sair daqui alimentados da Tua verdade, Pai. Tu possa, Senhor Deus, estar conduzindo em todo o tempo, Pai, a ministração dessa palavra aos nossos corações. E que nós verdadeiramente possamos, Senhor, confirmar e testificar pelo Teu Espírito Santo a Tua verdade em nossas vidas. Assim nós Te louvamos, Te agradecemos e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Hoje o versículo é bem clássico, né? Acredito que muito ouvido por muitas pessoas, talvez até muitas pregações já aqui também na igreja sobre esse versículo. E hoje também eu quero que a gente faça uma reflexão sobre ele, para que a gente possa estar avaliando quem nós de fato temos sido em Cristo, né? E eu trouxe aqui esse versículo em diversas traduções bíblicas. Na na Bíblia Almeida Revista e Atualizada, né, conhecida pela versão ARA, diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na versão NVI, diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, diz: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Na versão Almeida Recebida diz: E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E na versão Almeida Corrigida e Fiel diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quis trazer nessas versões todas para que a gente possa entender que, independente da linguagem que a gente vai ler esse texto,
ele está dizendo absolutamente a mesma coisa para a gente. O que ele está dizendo é que a gente não deve se amoldar, que a gente não deve se viciar, que a gente não deve se familiarizar com as coisas do mundo, mas que nós permitamos, como cristãos que somos, a sermos transformados diariamente a nossa mente pela vontade de Deus. Sendo assim, eu queria partir para que a gente avaliasse esse versículo em dois ângulos. O primeiro dele é aquele que Paulo diz o que a gente precisa fazer, aliás, não fazer, e o segundo é o que ele diz que a gente precisa fazer. Então, é por aí que a gente vai olhar esse versículo hoje. Paulo está dizendo duas coisas para a gente. Uma, ele está dizendo não faça, e outra, ele está dizendo faça. E é sobre isso que a gente vai olhar para esse versículo. E para a gente entender melhor o que Paulo está trazendo para a gente nessa noite, a gente precisa estudar um pouquinho essa palavra e olhar para ela no sentido do grego, o que é que ela traz para a gente. Conformar, no grego, diz assim, suschematizo, que significa moldar, assumir a forma. Ou seja, conformar é a gente se amoldar a um padrão. É a gente assumir essa forma, esse padrão. É isso que quer dizer. No português, no dicionário português, diz que amoldar, como falam em algumas traduções, significa dizer adequar, acostumar, habituar, moldar, adaptar, apropriar, formar, apegar, aplicar, conformar e familiarizar. Então, Paulo está dizendo, olha, não se familiarize com essas coisas, não se adeque a isso, não faça parte disso, não se habitue a tais coisas. E quando nós falamos em se conformar, logo pensamos numa aceitação, muitas vezes. Como, por exemplo, alguém que está estudando para o vestibular e não passa na prova e vai ficar dizendo, poxa, eu não consigo me conformar porque eu não passei na prova. É como se a gente não se conformar fosse algo que a gente precisasse estar vivendo intensamente, murmurando e reclamando sobre aquela coisa. Mas o apóstolo Paulo, ele não está dizendo isso para a gente, não. Para a gente viver reclamando e murmurando pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Esse não é o sentido original do que Paulo quer ensinar para mim e para você. Paulo não está dizendo que o crente deve ser um eterno inconformado com este século. Como se a gente fosse viver a nossa vida girando em torno de tudo aquilo que está acontecendo e a gente estivesse olhando para tudo isso de uma forma tão inconformada, tão triste, tão pesada, como se nós não pudéssemos ter alegria, felicidade, sonhos aqui na Terra. Porque se a gente for olhar de uma vista grossa para esse mundo, talvez nos nossos corações possam passar esses sentimentos. O que fazer nessa terra? Embora seja normal eu e você, como crente, como filho de Deus, como filha de Deus, ter sede de justiça por todas as coisas que são realizadas aqui, que a gente sabe que é contrária à vontade do Pai. A gente sabe que, de fato, existe muita coisa errada nesse mundo e nós precisamos, sim, denunciar o pecado. Mas o que eu quero dizer é que não podemos nos revoltar ou criar um certo ódio contra a realidade do que acontece ao nosso redor. Simplesmente por uma única causa. As Escrituras precisam se cumprir. Quando a gente vai olhar para as questões que o mundo oferece, para tudo aquilo que as pessoas que estão distantes de Deus têm vivido, e muitas pessoas que se dizem perto de Deus também têm vivido, quando a gente vai olhar para tudo isso, a gente cria, sim, uma certa indignação no nosso coração. Mas a gente sabe que as Escrituras elas precisam se cumprir, porque se essas coisas não acontecessem, a palavra de Deus seria uma mentira.
Então, quando a gente vai lá para Mateus 24, quando a gente vai lá para 1 Timóteo, capítulo 4, quando a gente vai para Romanos, capítulo 1 e 2, quando a gente vai para Apocalipse, a gente vai ver que essa é a realidade do mundo atual, é algo que está anunciado na palavra. E essas coisas precisam se cumprir para que Jesus possa voltar. E muitas vezes tem crente aí rebatendo muitas coisas que estão sendo cumpridas, talvez porque tenha medo que Jesus volte. E eu fico pensando, que tipo de crente teria medo da volta de Jesus? Quem tem medo da volta de Jesus não é crente. O crente, ele diz com alegria e anuncia com alegria que Jesus vai voltar. Porque é aquele que verdadeiramente vive a palavra de Deus e busca a santidade de forma rotineira. Ele sabe que essa volta é devida, é necessária. E que essa volta é a nossa promessa de salvação e vida eterna. Se você é crente, você deve viver esperando, com expectativas nessa volta. E eu fico sempre dizendo assim, quando vier uma grande tribulação sobre a terra, maior do que essas que a gente tem vivido, eu gostaria de assim, ou já ter sido arrebatada, ou já não estar mais nessa terra, porque as dores serão muito, muito maiores. Então, eu e você, como crente, como filho, como filha do Senhor, nós devemos esquecer a ideia de andar todo dia inconformado com a sua vida. Você não pode andar inconformado com a sua vida. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você é salvo. Você tem o reino, a vida eterna como herança. Você tem uma promessa de um Deus que veio ao mundo, que viveu aqui, que ensinou muitas coisas, que morreu, que ressuscitou e que disse que estaria conosco até a consumação dos séculos e que vai voltar para buscar aqueles que andam segundo o seu propósito. Então você precisa ter uma alegria no seu coração. Então você precisa andar com essa certeza na sua vida. É certo que as coisas que acontecem no mundo, elas nos abalam. Existe a dor, existe o medo, existe a tristeza, existe a ansiedade, porque nós somos humanos e não somos perfeitos, jamais seremos. Se a gente fosse perfeito, não estaria mais aqui, já teria sido arrebatado, e toda a história bíblica também não existiria, porque a palavra de Deus diz que só Jesus é santo, que só Ele verdadeiramente nunca pecou, que Ele veio por um propósito muito maior do que o que eu e você possa pensar ou imaginar. Se não houver alegria no seu coração, meu irmão e minha irmã, por simplesmente saber que a esperança da sua vida é a volta de Jesus para buscar a sua igreja, na qual eu espero que eu e você façamos parte. Se a gente não viver com essa alegria e essa esperança no nosso coração, o próprio apóstolo Paulo diz que é em vão tudo que a gente tem vivido aqui, inclusive dentro dessa comunidade. A gente não pode viver inconformado com a nossa vida, no sentido de não aceitar que as coisas aconteçam. Por que tem cheia? Por que tanta gente passa fome? Por que isso? Por que aquilo? Se Deus existe, por que tantas coisas ruins acontecem? Por causa de mim e de você. Por causa do nosso egoísmo. Por causa da nossa vaidade. Por causa de tantas coisas que nós buscamos fazer em prol de nós mesmos. Afinal, nem todo mundo aqui tem coragem de abrir seu guarda-roupa e tirar metade das suas roupas para dar para alguém. Nem todo mundo aqui tem coragem de abrir o seu armário e pegar todas as coisas para dar para alguém, sabendo que vai ficar sem. Porque quando você tem para repor, é bom demais. Estou falando tirar para ficar sem. Quem dá do que sobra não está fazendo nenhum tipo de caridade. Eu quero ver a gente dar quando a gente só tem 1 quilo
de feijão, 1 de arroz, meio quilo de carne, algumas poucas verduras. Pegar isso e ainda dividir, sem saber se no outro dia vai ter o que comer. Isso é doação. Não é dar do que sobra. É dar de coração. É dar por entender que o próximo precisa tanto quanto eu e você precisam. O sentido correto dessa exortação de Paulo, para mim e para você, é para que a gente não deva se amoldar. E que a gente não assuma a forma desse século. Sabe qual é o problema de tudo isso? É que Paulo está falando para quem é crente mesmo. Ele está falando para mim e para você. Ele está trazendo para uma igreja uma advertência, dizendo para essa igreja esse versículo. Ele está dizendo para essa igreja esse versículo: não se amoldem, não se acostumem, não se adequem, não se familiarize com as coisas desse mundo, mas permita ser transformado. Em algumas versões, como diz, neste século, aí o que a gente pode pensar é um século, são 100 anos. Então, se a gente já passou o século XX, o século XX já passou e tantos outros séculos se passaram. Então, agora no século XXI, eu estou livre. Quem sabe eu posso me amoldar a todas as coisas que têm acontecido nesse século. Mas claro que não é isso também que Paulo está dizendo para mim e para você. Essa palavra também vem do grego, o grego aion, que quer dizer era, período de tempo. O que a palavra está dizendo é que a gente não deve se adequar a esse tempo, a essa era, a esse mundo. Portanto, nesse versículo, o sentido de século é com essa era. Neste sentido que Paulo diz aqui para mim e para você nessa noite é: não vos amoldeis com os padrões desta era, com os padrões desse mundo, não se acostume, não se familiarize, não participe, não se adeque, não entre nessa onda. E aí, para ficar de uma forma mais clara, a gente pode pensar, por exemplo, no oleiro, quando ele vai formar o vaso. Ele faz aquele vaso de várias formas, da forma que ele quer, quadrado, retângulo, triangular. Ele vai fazendo, são várias formas. E aquilo que ele vai colocar dentro daquele jarro vai se amoldar à fórmula dele. A forma que ele construiu aquele vaso. Assim também são tantas outras coisas. Se eu vou comprar algo, uma joia, um brinco, ela vai ter várias formas. Eu vou gostar de um menor, você vai gostar de um maior. Eu vou gostar de forma de coração, você vai gostar de forma de florzinha. São várias formas. Formas que atraem o nosso coração, o nosso gosto, a nossa forma de ver as coisas. Quando nós preenchemos alguns vasos com líquidos e água, eles vão se adequar ao formato dele. Ele sai se adequando ao formato dele. Mas eu e você não somos essas coisas. A gente não precisa estar se adequando a todas as coisas que nos são apresentadas ou que estão perto de nós. A gente não precisa se adequar a todas as coisas que o teu amigo pede para tu fazer, que a tua amiga pede para tu fazer. A gente não precisa se adequar a esse mundo egoísta, ganancioso, que vive o tempo todo, cada um pensando no seu próprio umbigo. Para que fique mais prático ainda, para abrir ainda mais a mente da gente, para que a gente possa entender melhor. Quando os seus colegas na escola, no trabalho, na faculdade, ou quem sabe na calçada da sua casa, começam a contar piadas imorais, e todo mundo está rindo por causa daquilo, você também vai rir? Você também se amolda a esse time, a essa turma, a esse povo? Porque você quer se adequar a isso, porque você quer familiarizar, porque você quer fazer parte. Porque se você não rir, você vai ser o chato da história, a chata da história.
Ou a pessoa que não faz parte dessa turma. É isso que acontece. Quando eu moro em um condomínio ou em uma rua muito movimentada e os meus amigos estão ficando, estão bebendo, estão fazendo um monte de coisa, aí eu também preciso fazer, porque eu preciso me enquadrar, eu preciso fazer parte. Os meus colegas do meu ramo de trabalho sonegam imposto, todo mundo faz, então eu também faço. É normal. As mulheres por aí estão mostrando as barrigas, mostrando os peitos, mostrando as pernas. Ah, então eu vou fazer também, porque eu tenho um corpo bonito e eu tenho que mostrar isso. Todo mundo usa, todo mundo faz, todo mundo compra, todo mundo tem. Eu também quero ter. Mais uma vez eu vou citar uma coisa aqui, não porque você não pode ter, não é essa a questão, mas é a motivação pela qual você quer ter. Eu vejo hoje uma influência muito grande por uma marca de telefone chamada iPhone. E às vezes eu fico me perguntando mesmo de verdade se as pessoas querem esse telefone porque de fato é algo que é muito útil para a vida dela, ou se é só porque todo mundo tem. E às vezes o que me preocupa mais ainda é ver pai e mãe muitas vezes se esforçando para dar 6 mil, 7 mil no celular ao filho. E eu fico pensando, é muito amor mesmo desse pai e dessa mãe, ou é simplesmente porque na escola dos filhos todo mundo tem, no condomínio todo mundo tem, na rua todo mundo tem, então meu filho tem que ter também. Esse desejo desenfreado por uma marca de celular, que é incompreensível à minha mente, não sei se um dia eu vou entender. É porque mesmo. É porque mesmo. Se você tem, meu amado, para dar, Deus abençoe e continue abençoando. Mas se você se sacrifica para ter ou para dar, é porque mesmo. Qual é a forma do mundo? Qual é a forma no mundo que você está assumindo, meu irmão e minha irmã? Aqui tem várias formas de adequação a um vaso. Você é assim? Toda hora você está tentando se adequar a um espaço, a um lugar. Toda hora você está tentando se adequar a algo que mostra a sua importância, o seu valor, dentro de uma turma, dentro de uma amizade, dentro de um lugar, dentro de uma sociedade. É isso que você está fazendo? Homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus. É isso? Quem sabe você pense, mas eu tenho que ter flexibilidade, eu tenho que ser maleável. Quando eu estou no meio dos crentes, eu tenho forma de crente, eu penso como crente, eu falo como crente, eu louvo como crente, eu me visto como crente, eu até como crente. Que em casa eu faço muita dieta, mas quando eu estou lá na igreja, eu como é tudo. Que crente come muito, come é tudo. No meio dos crentes, eu sou totalmente crente. Mas quando eu estou fora desse padrão, eu assumo a forma do outro padrão. E assim eu vou na multiformas, vivendo a minha vida. É isso que você está vivendo, meu irmão e minha irmã? É isso que você está achando que é ser crente? É isso verdadeiramente que você acha que Deus quer que você assuma na aliança que Ele tem comigo e com você? No sacrifício da cruz, no derramar do seu sangue?
No amor pelo qual o Pai disse que enviaria o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O qual o amor do Pai foi tão grande, tão gigante. Será que é isso mesmo que o Senhor espera que eu e você, como crente, vivamos e façamos? Paulo está exortando a igreja e o coração dele está pulsando e dizendo: não façam isso, não façam isso, não façam isso. É isso que Paulo está dizendo para essa igreja. É isso que Paulo está dizendo para mim e para você. A vida da gente dá muitos sentidos, tem muitas idas e voltas. Nós somos muitas vezes comparados com um vaso na mão do oleiro. Mas nós somos muito mais que isso e nós sabemos disso. A palavra de Deus nos liga a esse exemplo apenas para nós termos o entendimento que nós estamos sendo formados por Deus na mão de Deus. Você consegue entender melhor o que é não se moldar aos padrões deste mundo? Não se moldar aos padrões desse século, dessa era, desse tempo? Agora eu quero dizer para você também, meu amado irmão e minha amada irmã, que isso não significa você se isolar das pessoas, se isolar das coisas. Isso não significa que você crie uma capa dentro de você. Quem sabe alguém que está dentro de toda a razão, alguém que sabe tudo, alguém que entende demais da palavra, alguém que não quer se misturar com as pessoas. Não é isso que a palavra também está dizendo aqui não, meu irmão e minha irmã. A palavra não está dizendo que você não pode, ou que você pode. Não significa dizer que você não pode fazer isso ou aquilo. Significa dizer que eu e você, a gente vai permanecer nesse mundo, porque aqui ninguém é ET. E nem tem uma bolha que nos defenda de viver as coisas que a vida traz para cada um de nós. Mas significa dizer que quando algo me tira do centro da vontade do Senhor, eu preciso dizer não para aquilo. Eu preciso me desviar daquilo. Eu preciso sair daquilo. Significa dizer que eu e você, a gente vive nesse mundo sim, a gente vai viver aonde? A gente não tem como negar esse mundo, a gente não tem como não enxergar tudo aquilo que o mundo tem aí oferecido e tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor. O que eu não posso é permitir que essas coisas tomem conta da minha vida e do meu coração. Que essas coisas me contaminem. Que essas coisas me levem a viver as coisas mundanas. Isso eu não posso. Hoje a gente tem vivido 3 coisas horríveis dentro da nossa sociedade. E o pior de tudo é que elas estão no meio da igreja. A gente tem vivido um tempo de feminismo distorcido, onde as mulheres querem ser igual aos homens, querem trabalhar tanto quanto o homem, querem tanta coisa que até estão acabando de deixar de ser mulher. As mulheres não têm aceitado quem elas são. Elas não têm aceitado a criação perfeita de Deus sobre a sua vida. Essas 2 semanas aí eu estava escutando as maiores polêmicas aí sobre o filme da Barbie. Eu ainda não assisti. Mas, em resumo, a maioria das pessoas está dizendo que a Barbie não aceita a condição de ser uma dona de casa, de ser uma mulher casada, de ser uma mulher que dependa do homem. E é esse feminismo que está tomando conta do mundo, e é esse feminismo que está tomando conta de algumas pessoas dentro da própria igreja. E vocês podem até achar assim, as mulheres, mas vocês, homens, participam dessa história. Vocês participam disso. Vocês, homens, muitas vezes permitem que as mulheres façam coisas que era para você fazer.
Você não tem tido a sensibilidade de honrar a mulher que está do seu lado, a sua filha, a sua esposa. Você não tem buscado a autoridade de servo de Deus dentro do seu lar, conduzindo o seu lar com sabedoria. Muitas vezes, em alguns lares, hoje as mulheres, por exemplo, têm que trabalhar para ajudar na renda da casa. Mas nem sempre o homem reconhece esse valor. E a mulher tem que se desdobrar para trabalhar fora e trabalhar em casa. Porque o homem, quando chega em casa, senta no sofá e quer comida pronta. Olha, meu amado, me perdoe. Se você quer uma mulher em casa para cuidar de fato da sua casa e dos seus filhos, então trabalhe para fazer isso. Porque a partir do momento que a mulher sai de casa para trabalhar fora, ela não vai ter mais tempo para muitas coisas dentro do lar. Quando nós passamos a viver isso, nós precisamos dividir isso. Assim como a mulher está dividindo com o homem a responsabilidade que seria dele, o provedor do lar, o homem precisa dividir com a mulher a responsabilidade também da casa. Existem muitos pais que delegam apenas para as mães a educação dos seus filhos. Não conversam com seus filhos, não disciplinam os seus filhos, não leem a Bíblia com seus filhos, não oram com seus filhos. Entendem que é uma obrigação da mulher. Se a mulher não chegar e disser, olha, vamos ler um pouquinho a Bíblia aqui, vamos fazer um culto doméstico, o fulano está assim, fulano está assado, fala alguma coisa, e tem homem que tem até medo de falar. Ah, resolve aí, resolve tu, faz tu. Muitas vezes os homens têm feito com que as mulheres assumam papéis que não são delas. Eu sei que existem mulheres que de forma natural têm buscado isso, mas eu estou falando para crente. E a gente sabe que a família cristã, a mulher está no lar, cuidando das coisas, dos filhos, e o homem é o grande provedor. A gente também sabe que dentro desse mundo caído, esses valores acabaram sendo distorcidos e mudados pelas circunstâncias da necessidade do sustento de uma casa. Daí a mulher passa a trabalhar fora, os filhos são criados, às vezes com os avós, às vezes com os vizinhos, às vezes no hotelzinho, sabe-se lá aprendendo como, quando e o quê. Mas os homens cobram das mulheres a obrigação da comida pronta, da casa arrumada, dos filhos bem educados, de tudo no seu lugar. As mulheres cobram do marido uma posição, uma postura que elas mesmas muitas vezes tiram deles, e os lares estão ficando doentes. Existe uma distorção muito grande na imagem da mulher hoje. Aí vem esse filme roubar agora a cor que simboliza a fragilidade, a delicadeza, a ingenuidade de uma mulher. Porque o rosa, agora com esse filme, virou algo de uma liberdade feminina. E eu quero dizer para vocês que o rosa é a minha cor preferida e eu vou continuar usando ele. Não porque eu sou uma feminista como a Barbie, que não aceita o casamento ou ser submissa a um homem, mas porque eu entendo que ele representa quem eu sou na criação de Deus. Uma mulher frágil, sensível e, sim, totalmente dependente do meu marido. Não tenho dificuldade nenhuma com isso. Eu estou lendo com as meninas um livro, A Honra do Rosa, que tem aí na livraria. E a escritora Vivian Ribeiro, ela diz o seguinte: a honra do rosa está no valor de viver os planos de Deus para o coração de uma mulher. Quando nós sabemos quem nós somos, nós estamos realizadas pelo Criador. Quem Deus fez para eu e você ser? Foi uma dona de casa, sim. Foi uma mãe, sim. Foi uma esposa, sim. Auxiliadora, idônea. Foi, sim.
Foi sim, Deus fez as mulheres para serem auxiliadoras dos homens. Quando nós negamos isso, nós estamos negando a criação de Deus sobre as nossas vidas. Nós somos mulheres que trabalhamos hoje, que educamos filhos, que tomamos conta de casa. Mas isso não faz com que a gente perca a essência daquilo que a criação, que o grande Criador nos deu. E nós precisamos dos nossos maridos do nosso lado, nos apoiando, como homem que são. Quanto mais eu e você, mulher, nos aceitamos como nós fomos criadas, mais nós vamos adorar o Criador. E quanto mais nós adoramos o Criador, mais próximas nós chegamos a esse Deus que é divino. A outra coisa que a sociedade tem acabado é com a masculinidade. Vocês não estão percebendo que todas as investidas que o mundo está trazendo para o nosso meio, para a nossa vida, é para acabar com a feminilidade, com a masculinidade, e com isso, acabar com o casamento, acabar com a família, acabar com aquilo que o Senhor delegou sobre as nossas vidas. Os homens não têm tido coragem de assumir o seu papel, de dizer não, de limitar, de não fazer tudo, simplesmente para ser bonzinho. Você precisa ter coragem de dizer não para o seu filho, para a sua esposa. Mulher gosta de homem. Homem que tenha atitude, que tenha decisão. Homem que chega e diga, não, dessa vez vai ser dessa forma. A gente precisa reorganizar a casa. A gente precisa reorganizar as finanças. A gente precisa reorganizar o lar. Mulher gosta de homem que dê a ordem para os filhos. Que ao sair diga, obedeçam a sua mãe. Mas que quando estiver em casa diga o que é que está acontecendo. Toma o partido, pai. Conversa, exorta, disciplina o teu filho. É seu dever cuidar da sua esposa. É seu dever cuidar dos seus filhos também. É seu dever fazer com que a sua esposa se sinta amada, cuidada e protegida. Sabia que existem mulheres dentro da igreja que têm medo do marido? Sabia que tem casamento dentro da igreja que é só uma aparência? Que dentro de casa está vivendo um inferno, mas dentro da igreja veste capa de crente. Eu posso não estar vendo isso, eu posso não saber disso, mas eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, Deus sabe disso e Ele vê isso. E o Senhor está dizendo para mim e para você, não se amolde, não se acostume, não se familiarize. A terceira coisa que tem tomado conta das nossas vidas, da sociedade e do mundo cristão, é o homossexualismo, na sua deformação e visão. Toda forma de amar vale a pena. Eu tenho um amigo que ele é gay, uma amiga que é gay, mas eles estão tão legais. Eles são tão bonzinhos. Outro dia eu estava conversando com uma mulher e ela falou para mim, olha, eu tenho 3 filhos. 2 deram para o que não presta em relação à criminalidade. E o outro é o homossexual. Mas o homossexual, ele trabalha. Ele manda dinheiro para mim. Ele é carinhoso comigo. E eu só no meu pensamento. Se não tiver mudança, os 3 vão para o inferno. O que dá dinheiro e o que é carinhoso também vai. Não só vai os 2 que estão no mundo do crime. Porque o que Deus tem olhado para os nossos corações é o pecado. É tudo aquilo que não agrada a Ele. E parece que a gente, como crente, ultimamente tem medo de denunciar o pecado. Tem medo de falar claramente o que é errado, o que a palavra diz que é errado. É como se a gente estivesse calando a nossa boca com medo de anunciar uma verdade na qual nós acreditamos ou não. Você acredita ou não acredita?
Você é crente ou você não é crente? Afinal de contas, que atitude é essa na sua vida de se amoldar as coisas? Para quê? Para ser bonzinho, boazinha? Para ficar bonitinho na fita? Para não perder o amigo? Para não perder a amiga? Olha, minha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho amigos homossexuais. Tenho. E gosto deles. Mas eles sabem da minha forma de ver a coisa. Eles sabem que eu reprovo. Eles sabem que eu falo que não é aprovado por Deus. Eu já mostrei isso na palavra. E não é por causa de Sodoma e Gomorra. É por causa lá de Gênesis, que diz que Deus criou homem e mulher os fez. Que Deus mandou que eles multiplicassem a terra. E, se não, Deus teria feito 2 homens ou 2 mulheres. Mas na formação de criação natural de Deus, é o homem, a mulher e a família. O que passa disso é uma distorção do Criador. E muitas vezes a gente vai se acostumando com isso, porque a gente, rapaz, a fulano é tão bonzinho. É ótimo. Eu tenho, inclusive, uma sobrinha que é homossexual. Ela é ótima. Mas quando a gente conversa, verdadeiramente, eu falo para ela. Sempre que eu tenho oportunidade, eu ministro do amor de Deus para a vida dela. E eu digo para ela, olha, eu nunca vou lhe chamar pelo seu nome social, porque para mim você continua sendo a minha menina, a minha sobrinha. E eu vou continuar amando você sempre, e ela sabe disso. Eu não posso deixar de denunciar o pecado. Eu não posso achar isso legal e tranquilo, eu não posso. Porque eu não acredito nisso. Eu acredito no que a Bíblia diz. E aí, sabe o que acontece? A gente vai deixando uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Daqui a pouco a gente é comido. Outro dia eu vi um desenho exatamente assim. Alguém amamentando um gatinho pequenininho. E daqui a pouco ele estava bem grandão como um leão e comia a pessoa. O pecado é assim. Ele não começa grande. Ele não vem numa forma feia. Ele sempre é muito atrativo. Sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro de um irmão que logo quando conheceu o Senhor, ele disse que subiu no metrô. E quando ele subiu no metrô, tinha uma loura bem bonita olhando para ele. E ele disse, isso só pode ser coisa do cão, porque eu sou feio. Nunca nenhuma mulher dessa olhou para mim, agora que eu resolvi ser fiel, ser cristão, essa mulher está dando bola para mim. Aí ele desceu do metrô e pegou outro vagão. É isso que a gente precisa fazer. Aquelas coisas que atraem o nosso coração, a gente precisa ficar distante, longe dela, pedir para que Deus nos proteja disso, nos dê força, coragem. Que Ele tire esse desejo do nosso coração e da nossa mente. O homossexualismo é pecado e nós sabemos disso. E aí vem um monte de coisa querendo distorcer isso. Lá em Gênesis, como eu falei, Deus diz, este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. A gente vê as distorções atuais. O rosa não é mais fragilidade. O rosa não é mais inocência. O azul não é mais cor de homem. Não é mais uma referência masculina. E o arco-íris é praticamente um símbolo do homossexualismo. É muita investida na vida da gente. Para que a gente vá se acostumando, para que a gente vá se acostumando, para que a gente vá se acostumando. A gente sabe que o projeto de Deus é homem e mulher. Não se permita ir se acostumando com isso. Com os atores bonitinhos e engraçadinhos, com o filho ou a filha
com o neto ou a neta, com o sobrinho ou sobrinha. E a igreja precisa aprender a conviver com essas coisas. Porque é possível que no nosso meio existam jovens que se sintam atraídos pelo mesmo sexo. Porque hoje isso é muito, muito colocado. E a gente precisa fazer com que essas pessoas não se sintam exclusas de nós, mas que elas possam entender que nós podemos ajudá-las. Ajudá-las a lutar contra esse pecado, tanto quanto o alcoólatra, quanto o adúltero, quanto o mentiroso, como o presunçoso, como o egoísta, como todos os outros pecados. Não é porque alguém tem uma certa tendência para isso que a gente vai excluir ela da nossa vida. Mas se ela entende que ela não quer viver isso, que de fato é uma luta interna em sua vida, nós precisamos estar prontos para ajudar. Lá em Romanos, no capítulo 1, eu vou pedir para vocês abrirem comigo. Capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Em resumo, esse texto diz que quando nós aprovamos os que tal coisas praticam, nós estamos no mesmo destino, no mesmo lugar. É como se nós estivéssemos fazendo as mesmas coisas. Como está a sua mente, meu irmão e minha irmã?
Como está o seu coração diante desse mundo? Como você tem denunciado o pecado na sua geração, na sua turma, na sua família? Gênesis eu já li. Tiago 4:4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. 1 João 2,15: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 Pedro 1,14: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na sua ignorância. Será que Paulo tinha alguma outra sugestão alternativa para o crente não se amoldar ao costume maligno do mundo? À medida que ele reprova e que ele aponta e que ele traz para mim e para você essa exortação, ele também traz no mesmo versículo para mim e para você a forma de lidar com tudo isso. Ele diz: mas transformai-vos. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A alternativa para a gente não se amoldar a esse mundo é a gente ir contra o mundo, na contramão do mundo, é nos transformando na presença de Deus, na palavra de Deus, naquilo que nós conhecemos, mas muito mais que o conhecimento, é praticando. Porque se você só conhece a letra, mas não pratica, você também está na mesma condição, meu irmão e minha irmã. Conhece a letra, mas mente para o pai. Conhece a letra, mas faz um monte de baboseira, coisas escondidas. Conhece a letra, mas adultera. Conhece a letra, mas sonega imposto. Conhece a letra, mas fazendo um monte de coisa errada, trazendo maldição para si mesmo, se colocando no mesmo patamar daqueles que fazem coisas muitas vezes mais visíveis do que a que qualquer um aqui possa fazer de forma não visível. Só há uma solução para não se amoldar ao mundo. É se permitir ser transformado pelo Senhor. Transformar, no grego, significa assumir outra forma. Mudar. Estava indo pela direita, vai pela esquerda, meu irmão. Ele mesmo, Jesus, que traz essa exortação para as nossas vidas, que nós precisamos ser transformados e moldados conforme a sua palavra. Isso significa dizer que eu e você, a gente precisa estar mudando toda hora, todo instante. A gente não pode ficar parado num lugar. Porque todo dia a gente aprende algo diferente. Porque todo dia tem algo a melhorar. Porque todo dia tem algo a mudar. Porque todo dia a gente precisa fazer algo para o reino, para as nossas vidas, para o crescimento, para o conhecimento, para a santidade. É todo dia, todo dia, todo dia. Aí como é que está a tua vida? Como é que está a tua mente? Você está saindo desse lugar? Você está realmente crescendo? Você está realmente se permitindo ser transformado? Pelo conhecimento da palavra, pelo poder de Deus na sua vida? Essa transformação, ela resulta em sacrifício, sim. Tem que sacrificar. Mas não são apenas os sacrifícios de estar aqui servindo a igreja, indo num culto. Frequentar as coisas que são colocadas com assiduidade. Não é mudando o seu gosto musical. Não é se afastando das suas amizades. Porque muitas vezes nós fazemos isso também como se fosse um ritual.
Um ritual espiritualizado de crente. Aquele crente que eu acho que o crente deve ser assim. Mas muito pelo contrário, meu irmão e minha irmã, quando tudo isso acontece, quando essa transformação, ela vem de dentro, ela é interna para fora, as coisas mudam. Porque a transformação, ela começa por dentro, na mente. E o processo de santificação, de um aumento de pureza interior dos propósitos, dos pensamentos e da vontade, é que produz em mim e em você o desejo e a vontade de servir a igreja, de servir a Deus, de viver em algum ministério. Uma vez que o meu interior é mudado, que a minha mente é mudada, que o seu interior é mudado, que a sua mente é mudada, aí o seu comportamento, os seus costumes mudam também. E isso acontece de forma voluntária e prazerosa. Não adianta eu inculcar, intitular muitas coisas na minha cabeça e internamente eu não viver aquilo. Mas entenda, quando o Espírito Santo habita em mim e em você e começa a transformar você, a sua vida, a sua mente, todos os dias, isso leva você a esses lugares. E aí você não precisa sair do lugar que você está, porque você vai ser sal e luz lá. Aí você não precisa mudar as amizades, porque você vai influenciar elas e não elas vão te influenciar. Porque você vai saber discernir o que é verdadeiramente honrar a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, de dentro para fora, sem apontamentos, sem limitações, mas com toda a alegria de um verdadeiro adorador. Porque é isso que importa para o Senhor. Uma mente renovada, que quer ir aos cultos, e não uma mente moldada ao mundo que vem ao culto tentando uma transformação. Uma mente transformada e mudada que deseja se envolver nos trabalhos e na obra que a igreja local oferece, porque deseja servir a Cristo. Uma mente renovada que melhora a qualidade do seu conhecimento, da sua busca, da sua sede. Uma mente renovada que faz você sentir sede da palavra. É isso que muda. Uma mente renovada que leva os teus olhos para ver o impossível, o invisível. Que leva você a ouvir a voz de Deus e não a do seu coração. Uma mente renovada que aí sim evita as más amizades. Porque entende que luz e trevas não se misturam. Mas vejam, isso é consequência de uma mente que foi transformada. É um desejo diário e contínuo. Não é algo que é hoje e amanhã não é mais. É hoje e depois de amanhã não é mais. Eu fui para o cursinho, trabalhei, foi uma benção, estou santo por um mês, daqui a um mês estou fazendo as mesmas baboseiras de novo. Eu fui para o ECC, o meu casamento está uma maravilha agora, daqui a 4, 5 meses está a mesma porcaria de novo. Eu fui para o culto Hope, agora eu sou de Jesus, daqui a 2, 3 meses está a mesma porcaria de novo. Não é esse sentido de transformação de mente que Deus espera da minha vida e da tua vida. É uma transformação de mente que faz você viver um ECC, um cursilho, um acampamento, um culto todo dia, aonde você estiver. O qual você busca e deseja Jesus Cristo como um alimento diário na sua vida. Sede transformados. Não se amoldem. Se transformem. Desejem Jesus. Entenda de uma vez por todas. Não é o peso de um ritual religioso que leva você a conhecer mais a Deus. Não é o peso de um ritual religioso
que faz com que você seja transformado em saber mais ou querer mais. Mas é quando somos transformados verdadeiramente pelo Espírito Santo é que buscamos viver os padrões do reino e não os padrões do mundo. Essa é a grande diferença. 2 Coríntios 3:18 diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E vocês sabem qual é a palavra grega traduzida por transformados? Metamorfose. A nossa transformação consiste em sermos alvos de uma ação interna, totalmente interna, extremamente interna e poderosa, ao ponto de que nós sejamos transformados e em nós possa brilhar a face de Deus, o Espírito Santo, seja visível aos olhos de quem olhar para mim e para você. E isso vai acontecendo de forma natural, à medida que eu e você abre a mente e o coração para ser mudado na palavra e no amor do Senhor. Não adianta a palavra sem amor. E essa transformação gera uma consequência prática espetacular na vida de quem é crente, que é experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós não nos amoldamos às coisas do mundo e permitirmos termos a mente transformada, nós vivemos exatamente a experiência de saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E só quem pode experimentar essa boa e agradável e perfeita vontade de Deus é quem tem uma mente renovada. Se você não consegue desfrutar disso, meu irmão e minha irmã, coloque a sua mente no altar e diga: Senhor, transforma a minha mente e o meu coração. Porque a gente sabe que a palavra, por si só, ela mata. Mas a palavra que é derramada por Deus em nós, ela exorta, disciplina e transforma. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É isso, meu irmão e minha irmã. Muitas vezes nós, como crentes, saímos por aí nos amoldando a certas coisas do mundo. E nós não entendemos que nem sempre nós estamos verdadeiramente debaixo da vontade do Senhor. Portanto, que nessa noite o Senhor possa ter tocado o teu coração, tocado a tua mente, para que você possa reconhecer o que verdadeiramente é valioso. E para que você possa viver uma vida com Deus. E para concluir, eu deixo para vocês 1 Pedro 4, 1, 2, que diz: por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos como ele estava para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus. E não se deixem dominar pelas paixões mundanas. Que assim seja sobre nós, no nome de Jesus. Não entendo o meu próprio agir.
o mal que eu não quero, este sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu meço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Transformado por ti, Senhor, e pela tua palavra. Aleluia. Pois o bem que eu quero fazer não faço, acabo. É uma guerra em meu ser, militam carne e espírito. É uma guerra infindável, mas eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu, diga que você tem prazer na lei do Senhor. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, não existe como não vencer o pecado diante de Jesus, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo, diga, livre. Você é livre para viver a vontade daquele que criou você. Diga, ao te conhecer, Senhor, a liberdade em estar na dependência do Senhor. Se enche de... Você pode dizer isso mais uma vez? Eu passo a ser livre. E eu passo, diga com vontade. Ao te conhecer, Senhor, ao te conhecer, todo o meu ser, bondade eu passo a ser, eu passo a ser livre pra viver a tua vontade, não mais a minha vontade, mas a tua. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. Eu passo a ser, diga mais uma vez, eu passo a ser, eu sou livre, livre para viver a tua vontade, Senhor, a tua vontade. Ao te conhecer,
reina, o Espírito